Damião, hoje se apresentou a força de Ashima, né? De Xanadu. Sempre esteve, Sempre não é? esteve Foi assim. Foi anunciado, não é? anunciado hoje. Eu gostaria que o senhor falasse para as pessoas quem é Ashima. A Shima é o porta-voz do sistema de Orion, que já canalizou inclusive o Divino Aterramento, já vem auxiliando o Águas de Aruanda no sistema da ufologia e da espiritualidade, projetando a implantação do sistema da ufologia dentro das diretrizes de Águas de Aruanda, abrindo o saber de todos para ordenamentos conscienciais diversos daqueles já sabidos de uma maneira hum, tradicionalistas, vamos chamar assim, não é? Para possibilitar a ampliação do olhar do saber para outros horizontes, agregando e formando um elo de unicidade litúrgica, que não há mais a separatividade diante do não julgamento, mas sim uma unicidade litúrgica. Então, Ashima traz esta consciência e este ensinamento para dentro do sistema de águas da Ruanda, possibilitando a unicidade litúrgica, em que os saberes ancestrais, em que os saberes conscienciais das mais diversas dimensões, sistemas de mestres ascensionados, sistemas de ordenamento ufológicos, sejam agregados e não sejam separados como se fossem caixas distintas, porque dentro da nova era que todos vocês estão vivenciando, não há mais espaço para caixas, mas sim para a unicidade. Todos unidos em seus dogmas, paradigmas e saberes, mas ao mesmo tempo juntos na união da pacificação da humanidade e o restabelecimento para o que o Mestre Jesus sempre falou. Jamais fez qualquer distinção litúrgica, religiosa, mas pregou tão somente o amor incondicional. Então, Ashima chama a atenção da comunidade para o restabelecimento do amor incondicional, que eis a grande religião a ser seguida dentro dos ritos, dentro das liturgias professadas por cada um. Mas quem ama incondicionalmente, quem segue as diretrizes de Jesus Cristo, do Cristo Redentor, Mestre de Belém, jamais separa quem quer que seja. Une, acolhe, sem proselitismo, sem querer convencer a quem quer que seja, porque os seus atos, comportamentos e palavras dirão em qual dimensão você está dentro desta tríade vivenciada na mente tridimensional. Muito bem. Ana Cristina Prado, ela fala: em sendo a doença do corpo, na realidade, um reflexo da doença que reside na alma, a que doenças da alma podemos associar a pandemia que estamos vivenciando? A grande doença que a humanidade planetária está expurgando da alma é o vivenciar na inverdade diante dos seus propósitos. Diante de um certo momento, há milhares de anos, ou se quer falar em milhões de anos, a humanidade foi se perdendo e a grade de proteção planetária foi enfraquecendo. Desde a quebra de Atlântida, da Lemúria e de tantas outras civilizações que estiveram em conexão com esta escola planetária, Terra. Então, a inverdade para com seus divinos propósitos, o não querer enxergar ou o menosprezar que
todos vocês estão em uma curta temporada planetária, mas que vocês não são o corpo em absoluto, mas vocês estão em estrutura humanoide, corpórea, mas que na realidade vocês são espíritos, centelhas divinas, portadoras de necessidades evolutivas, e para isso estão garantidas dentro dessa escola planetária. Então, diante da inverdade, diante dos propósitos projetados por ganâncias, projetados por mentiras, projetados por egoísmo, a alma do planeta, cada vez mais, e dos seus residentes, foram fragilizando. E então os verdadeiros donos planetários precisavam dar um ordenamento, chamar a atenção, como a fauna e a flora. Os verdadeiros dadivosos professores de todos vocês, assim como os mestres em esfera espiritual, mas na esfera materializada, a fauna e a flora. E o que a humanidade vem fazendo há milhares de anos com a fauna e a flora? Vocês do Brasil estão perdendo muito espaço da fauna e da flora por meio da floresta amazônica, por meio das matas que revestem as grandes cordilheiras, as serras que vocês detêm dentro do território de vocês. Então, vocês, humanos, estão destruindo a fauna e a flora como senhores da verdade e com uma certeza falsa de impunidade do grande poder ordenativo de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, desprezando a escola como se fossem alunos que destroem as cadeiras e mesas das suas escolas. Como vocês pensam que vocês irão estudar sem estrutura nenhuma? Seus professores são a natureza. E vocês integram a natureza. Vocês representam uma das espécies da natureza. Então, por um momento, a humanidade se achou maior e melhor do que o sistema natural, esquecendo-se que é uma das espécies da fauna e não um campo externo a tudo isso. Não sei se deu para Sim, deu para entender, acho que. E Sandro, ele complementa também. Existe, Sandro Ribeiro, existe algum perfil emocional ou espiritual que é compatível com o atual vírus em evidência? Que faz com que esse vírus amplie? Sim. Aumente? Sim. A falta de fé. Muitos falam que têm fé, que acreditam em guias espirituais, em mestres espirituais, mas diante de um sistema pandêmico como este que está instaurado, a espiritualidade pede que uma massa crítica de 7% apenas desperte e se mantenha desperto, porque o grande problema é o manter-se disperso. É concentrado e não disperso. Então, diante disto, a falta de fé, o falar só da boca para fora, meu nobre, qual é o nome do rapaz? Sandro. Meu nobre Sandro, a falta de fé. Peço que todos que estão em intenção avaliem como está a sua fé. Diante de um sistema pandêmico, se já adentram nos medos e obscuridade da alma, ou se faz as suas orações tomando as precauções necessárias, que isso é muito importante, mas na certeza que está como um trabalhador efetivo da grade planetária e não se valendo de sequelas para confundir a mente e desviar para nunca se chegar na taxa, como eu falei anteriormente, que essa taxa fica oscilando de 8, desce para 5, aumenta mais um pouco, mas nunca se consegue equalizar em 7, 8%
da massa crítica, ou seja, daqueles que estão despertos efetivamente e se mantêm despertos, porque a grande confusão de tudo isso é manter-se desperto. As pessoas se despertam, mas por apegos egóicos, porque ainda é a minha casa, é o meu alimento, é o meu, é o meu, é o meu, e primeiro ainda vem o meu. Então, enquanto vocês, humanoides, estiverem em o meu, e não souber ou não quiser aprender e manter o aprendizado, que vocês estão dentro do coletivo, então você pode ter o seu, mas jamais negligenciando a dor alheia, a dor que está fora. Então, enquanto a humanidade estiver na pouca fé, somente da boca para fora, querendo varinhas de condão, milagres que aconteçam sem fazer a parte que cabe à humanidade, o caos estará instaurado, não de agora, mas de muito tempo. Já vem dando indícios. O senhor falou do 7% da massa crítica que precisa sustentar energeticamente o planeta. E as pessoas se preocupam se a segunda onda de ceifadores vai chegar em dezembro. Depende dessa massa crítica, não é isso? Tudo dependerá dessa manutenção. Veja, quantos bilhões de habitantes possui este planeta? Cerca de 8 bilhões de habitantes. Cerca de 8 bilhões. Sim. Está a pedir 7%. O que representa 7% de 8 bilhões? Muito pouco. Muito pouco. E veja o quanto a humanidade ainda fica desequilibrando por meio de condutas egóicas, por meio de condutas escravizantes. A humanidade ainda segue pedindo, mas sem acreditar naquilo que pede, com condutas altamente contraditórias naquilo que fala e age, incapazes de olhar a quem muitas vezes trabalha nas residências, a quem trabalha na mesa ao lado, para verificar as necessidades. Ainda resquícios de sistemas escravizantes, sistemas de submissão de espécies. Isso eu falo não só de território de Brasil, mas de outros. Colônias, colonizados. Essas memórias ainda estão muito sangrentas nos solos de vocês. Precisa neutralizar esse solo que ainda está muito sangrento de opressores e oprimidos. Não sei se... Sim, respondeu. Eu acho que ele disse gratidão, gratidão. Olha, são duas perguntas que se complementam. Adriana Morim, mesmo mantendo as minhas orações diárias, sinto que tem horas que fraquejo. Está sendo difícil esses dias, a atmosfera está muito pesada. E aí, Cíntia Gifone, ela diz, Pai Damião, mesmo as pessoas que se dizem espiritualizadas estão se desesperando neste momento. Isso seria um teste? Ou essas pessoas estão sendo manipuladas pelo governo oculto? Isso daí essa própria pessoa já respondeu. Sim. Enquanto os espiritualizados se disserem espiritualizados, eles não são. Por quê? A grandiosidade de uma pessoa sábia é jamais ter consciência da sua sabedoria. O sábio, quando professa, propaga a sua sabedoria, dizendo, eu sou o sábio, eu sou o espiritualizado, está em um sistema contraditório. Então, enquanto a pessoa ficar no se dizer espiritualizado, a pessoa não é espiritualizada. A pessoa está engatinhando, aprendendo ainda, mas ainda não assumiu o seu lugar devido de trabalhador da luz. Não assumiu. Então, se está rezando, reze mais.
Acredite na sua oração, porque muitas pessoas rezam, mas não acreditam. Acha que aquela oração ainda está pouco. E aí enfraquece e nunca consegue chegar na massa crítica mínima para a evolução planetária. Então, o governo oculto, sim, existe. Inclusive está assistindo esta transmissão de intenção. Todos estão sendo monitorados, sim. Mas o que fica diante de tudo isso são as intenções que são plantadas como sementes que são colocadas nos corações e nas mentes de vocês. Enquanto vocês ficarem preocupados se isso é de governo oculto ou se é de governo mostrado, não se dará passo adiante. Faça a sua parte, seja o grão de areia que, juntando com outros grãos de areia, fomentará territórios garantidores de socorros para tantas pessoas que necessitarão. Gotas de água que se juntam com outras gotas de água, fomentando um copo com água para entregar um saber para o outro também. Então, orar, rezar e vigiar para não desacreditar nas orações. Beto Rubiati, Andréia, Adriana Morim, são pessoas que estão dizendo assim, que estão tendo problemas com pessoas vizinhas, com pessoas que mandam energias ruins. E o que é que pode fazer para ajudar? Orar por essas pessoas, seria o caso. Sim. Diz que está fazendo a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, mas cada Sim. vez que faz, parece que não adianta, que está mais pesado Para ainda. provar a sua fé. Para provar a sua fé. Sim. Para provar a sua fé. É aquela situação que diz, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Para provar não a fé do seu vizinho, mas para provar a sua fé. Porque se você quer varinha de condão, então enquanto você quiser farinha de condão, faça uma reza. Logo quero a resposta imediata, porque senão isso daí não está funcionando. Logo o vizinho irá fazer muita provocação para saber como está a sua fé. Você está firme na sua oração, você acredita no poder da sua oração, então continue. Continue. A invigilância provoca conflitos dentro das casas, fora das casas, com vizinhos, com parentes dentro de casas, fora. A invigilância. Pessoas que estão em vigilância estão tendo muitos conflitos, por conta da invigilância. Pouca fé. Porque a pessoa que permanece em prece consegue a franqueza verdadeira. Verdadeiro. A franqueza diante do outro. A franqueza, a verdade diante do outro. Então, sustentar a fé é necessária e não é fácil, por conta das distrações que acontecem no caminho. Joel Ribeiro, Pai Damião, quais seriam os melhores antídotos para diluir o medo condensado no planeta? A fé. Complementando, né? A fé. Hoje o Pai Damião está falando. A fé. O medo tem um lado positivo que é um freio. Se você está em uma estrada beirando um abismo, é natural que você tenha medo e aí você terá mais cautela para não cair no abismo. Mas o medo, por atravessar o que todos estão atravessando, sistemas de consciência sendo restabelecidos diante do ordenamento de regeneração, pouca fé. Estamos todos, espiritualidade e humanoides, juntos, auxiliando a vocês, chamando mais garantias espirituais para auxiliar. Basta que abram os olhos, ouvidos e coração para a plenitude desta travessia. Certo. E muitas pessoas ainda perguntando, problemas, tapar o ouvido, tontura, como se fosse labirintite, acordar às 3 da manhã, medo, ansiedade, tudo isso que o senhor já vem falando. Sim. Vai passar algum tratamento hoje? Sim. Então, hoje vamos para o tratamento. E, inclusive, aconselho quem tiver animais em casa,
De estimação? Sim. Cachorro, gato, pássaro. Pássaro deveria já ter deixado solto, não é? Solto, é. Quem estiver com pássaro ainda engaiolado, faça a reflexão e se coloque no lugar deste pássaro. Se diante Gaiola. daquele tamanho, você conseguiria viver, cantar e dizer que é feliz. É. Diante dos animais, a mesma coisa. Verifique como está sendo o tratamento para os seus animais. Pai Damião. Verifique como está sendo o tratamento para o seu cachorro, para o seu gato. Verifique quem ainda tem peixes também. Tão somente de ornamentação, vaidades, egoísmos. Vaidades, egoísmos. Tais peixes podem estar, porque o gato e o cachorro estão domesticados ali naquele ambiente, desde que tenham uma dignidade e um respeito. Sim. Mas os outros animais Algumas criem pessoas. sistemas, então, mais tranquilos para estes. Então, importante o tratamento, aplicar o reiki para com o cachorro, para com o gato, fomentar estes tratamentos, porque a fauna está trabalhando bastante para o equilíbrio planetário das consciências dos humanoides, inclusive. A fauna está trabalhando. Algumas pessoas me perguntaram, mandaram mensagem para o nosso site, né, e-mail, porque alguns animais domésticos, depois da pandemia, estão desencarnando, cães e gatos, alguns animais, e os pet shops têm dito que depois disso aumentou o número de mortes desses animais domésticos. Eles estariam captando algumas cargas dos donos, ou seja, absorvendo. Sim, absorvendo. Por isso que é importante que as pessoas, os humanos, os seres que estão em experiência de humanos, auxiliem neste processo. Auxiliem. Porque diante do amor incondicional que tais animais domésticos possuem, eles buscam absorver o máximo daqueles que estão como seus tutores temporários. Então, é natural que haja fugas, que esses animais fujam para buscar lares, às vezes, que tenham mais amor, que tenham mais respeito e não tanto egoísmo. Então é importante a parceria entre humanos e animais domésticos com respeito mútuo, porque os animais respeitam profundamente, sem condições, o humano. Vamos para a prece. O tratamento, né? Sim, o tratamento. Então, hoje faremos um tratamento. No início, coloquei o chá do anis estrelado. Não foi? Então, uma rodela de limão com anis estrelado antes de dormir. E durante uma semana, ou seja, de hoje até o próximo tratamento, pega 3 rodelas de pepino com 3 rodelas de limão e coloca em um vaso que irá abastecer com água. E será esta água, de preferência água potável, não é? Sim. Que irá beber durante todo o dia. Lembrando que as 3 rodelas de pepino e as 3 rodelas de limão devem ser renovadas a cada dia. Acabou a água, renova mais água e pode deixar, desde que esteja dentro do mesmo dia. Certo. Deu para compreender? Até o próximo tratamento. Até o próximo tratamento. Então, são 2 coisas. O chá de anis estrelado com uma rodela de limão antes de dormir. E durante o dia, 3 rodelas de pepino com 3 rodelas de limão dentro de um vaso com água de 1 litro, 2 litros. E ali a pessoa vai bebendo ao longo do dia, sendo que deve ser renovado tanto o pepino quanto o limão diariamente. Certo. Tudo bem? Então vamos. Vamos pegar a água. Vocês aí podem pegar a água para abençoar. Recordemos as virtudes de Santa Água, água da chuva que fertiliza o solo, água do mar que gera vida, água do rio que sustenta a cidade, água da fonte que mitiga a sede, água do orvalho que consola a secura, água da cachoeira que move a turbina, água do poço que alivia o deserto,
água do banho que garante o equilíbrio, água do esgoto que assegura a higiene, água do lago que retrata as constelações, água que veicula o medicamento, água que é carícia, leite, seiva e pão, nutrindo o homem e a natureza, água do suor que alimenta o trabalho, água das lágrimas que é purificação e glória do Espírito. Santa Água é a filha mais dócil da matéria tangível, alongando os braços líquidos para afagar o mundo. Água que lava, água que fecunda, água que estende o progresso, água que corre simples como o sangue do globo, água que recolhe os eflúvios dos anjos em benefício das criaturas. Se a dor vos bate à porta, se a aflição vos domina, trazei santa água, ao vaso claro e limpo, orando junto dela, e o rocio do alto, em glânulos sutis, descerá das estrelas a exaltar-lhe sublime a beleza e a humildade, e sorvida por nós, santa água conosco será saúde e paz, alegria e conforto, bálsamo milagroso de bondade e esperança na viagem divina da terra para o céu. Assim seja. Assim seja.